Olá, meus amores, estamos de volta nesta terça-feira para trazer nossas aulas. Vamos fazer nossa aula de português lá na nossa gramática. Espero que você esteja conseguindo fazer. Lembrando que às terças-feiras nós temos sempre os nossos plantões. E ele é muito importante que você participe. Nós tiramos as dúvidas, principalmente sobre as nossas aulas, o plantão com a tia Ana. Nós sempre focalizamos nas aulas de português, lá na nossa gramática, que às vezes fica alguma dúvida, como é muita questão de ortografia, ajuda muito os plantões a tirar essas dúvidas. Então é muito importante que vocês participem desses plantões, sempre que possível. Você entrar lá e participar, e você já realiza a sua atividade, tira as suas dúvidas, ok? Então assim, a gente sente saudade daqueles que não participam, às vezes por motivos pessoais, a gente sabe, mas aí tem aquela turminha que sempre está lá participando. Então parabéns para vocês que estão sempre participando dos plantões. Nós ficamos muito felizes com a participação de todos vocês. E quando a gente vê um montão de crianças participando, aí a gente ainda fica mais feliz e sabe que vocês ainda estão aprendendo muito mais quando vocês participam, porque nós vamos interagindo com o outro, já que a gente ainda não está nesse momento de aulas presenciais, mas acredito que logo isso vai acontecer, vai dar tudo certo. Então assim, os plantões lá, tirar dúvidas das terças-feiras, ele é muito bom, porque a gente acaba revendo o colega que está com algum tempo que a gente não vê, a gente conversa, muitas vezes dá pra gente fazer alguma brincadeira. Então assim, é muito legal, é muito divertido. Então, se você puder participar, participe, tá bom? E nós vamos, você pega aí a sua gramática, né? Vocês já sabem. Quando a tia Ana chega lá no plantão, tem criança que já está com a gramáticazinha ali do lado, porque é a aula que leva mais tempo, que precisa de mais explicações. Todas precisam de muitas explicações, mas a questão do português, como nós trabalhamos no módulo, trabalhamos aqui no livro de gramática, trabalhamos no livro de caligrafia, então é muito importante que não fique dúvidas. Então nós aproveitamos os nossos plantões e tiramos as nossas dúvidas. Na nossa aula passada, nós fechamos lá o conteúdo de S entre vogais e o S em final de sílabas, que foi esse conteúdo aqui. Aí nós trabalhamos na página 107, que foi esta página aqui. O que vocês iriam fazer? Vocês iriam encontrar aqui no diagrama as figuras, o nome de cada uma dessas figuras. Quais eram as figuras? Tesoura, sapo, camiseta, selo, mesa e sorvete, ok? Quando terminaram, o que foi que vocês fizeram? Escrever os nomes que você encontrou conforme o som da letra na palavra em cada coluna. Pronto. Aqui nós temos a coluna que tem a palavra casa. Palavra casa tem som de quê? Tem som, aqui esse ZA. Tem som de S ou ele tem som da consoante Z? Aí aqui nós temos a palavra sapato. Vamos lá. Então nós vamos descobrir. A palavra tesoura, que nós temos a tesoura. A palavra tesoura, tesouro. Esse zou, ele tem som de quê? Ele tem som de Z ou ele tem som de S? Tesoura. Tem som de Z, da consoante Z. Escrevemos a palavra tesoura com a letra S, ó, bem aqui, mas aqui o S, ó,
mas ele tem o som de quê? Ele tem o som de Z. Porque ele está entre o que, gente? Entre vogais. Ele está entre vogais. E nós escrevemos a palavra tesoura só com um S. Então, é por isso que ela tem o som. O som dela mudou. Passou a ter o som de Z aqui dessa sílaba. Próximo, nós temos aqui também, abaixo de tesoura, a palavra, uma figurinha chamada o quê? Um animalzinho? Sapo. A palavra sapo. O sa, ele muda. Vamos lá escrever aqui na mesma linha abaixo da palavra sapato. Palavra sapato, o S ele não mudou o seu som, porque ele está onde? Ele está no início da palavra. Do mesmo jeito, o mesmo caso acontece na palavra sapo. O som não mudou, porque o S ele vem no início. A palavra sapo, o S ele vem no início da palavra. Por isso o seu som ele não mudou. Bom, ele permanece com o som de S. Abaixo do sapinho, do sapo, nós temos quem? Nós temos a camiseta. Camiseta. Vamos lá. Camiseta. Na palavra camiseta, aqui ó, camiseta, esse Z, ele tem o som da consoante Z. O S aqui, ele mudou o seu som, porque é aquele mesmo caso que eu sei que vocês já aprenderam. Tem aluno já que já está, quando a tia pergunta, ó, já responde, né, Valentina? A Valentina já aprendeu direitinho. Eu sei que as crianças que vocês estão aprendendo, a Lara, a Cecília, que tem sempre participado dos plantões, e vocês estão aprendendo porque estão assistindo às aulas e também estão participando lá no plantão. Então aqui o S ele mudou o som porque ele está entre vogais. Não é Davi, o Davi Ribeiro, o Davi Canuto, que sempre participam das aulas e eles estão sempre lá ligadinhos nas explicações, estão lá, tia, é por isso que o som do S mudou, porque ele está entre as vogais, isso mesmo. E aqui na palavra selo, aqui onde tem essa figurinha, que não é figurinha, é o selo. Palavra selo. Samuel, você vai saber me dizer por quê que aqui o som não mudou nessa palavra? Já está falando aí o nome das crianças que estão sempre participando lá nos plantões. Eu acho que o Samuel se sentia é porque ele está no início. Isso mesmo. Ele está no início e aqui ele não mudou, ok? Na palavra mesa. Na palavra mesa também é o mesmo caso. O som mudou porque ele está entre vogais e é só com S. E a próxima palavra é o que? Sorvete. Sorvete. Aqui também o som dessa palavra do S ele não mudou porque ele vem no início. Isso mesmo. Ok? A tia deu mais aqui para que não fique dúvidas, a gente conseguir fechar direitinho. Terminou, o que é que vocês vão fazer? Vão responder as adivinhas. Lugar que serve para morar, casa. Nome de um inseto, besouro. Pessoa que vai à casa de outra, visita. D. A moradia das aves e dos insetos usa para voar, o que é a maioria das aves, o que é que eles usam para voar? As suas asas, tá bom? Aqui na página 108, também era para separar palavra em rosca, marcar o X aqui no último círculo, que a letra S está no fim da sílaba, e aqui vocês iriam completar, bem desse jeitinho aqui. Eu sei que vocês já fizeram, tia puxou mais lá na explicação do S para que não fiquem as dúvidas. Aí nós vamos para essa aula de hoje.
sinais de pontuação. Vamos lá, olhem aí. Os sinais de pontuação. A gente vai colocar aqui, não sei nem se vocês vão conseguir ver tudo direitinho, mas eu trouxe aqui para que vocês entendessem um pouco. Brinque com os colegas lendo a seguinte parlenda. Essa parlenda aqui, ela é muito boa quando a gente está todo mundo junto, que a gente vai fazendo a leitura e vocês vão respondendo. Cadê o toucinho que estava aqui? Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi amassar o trigo. Observe que, além das letras, o texto apresenta alguns sinais de pontuação. Esses sinais servem para separar trechos de um texto, para indicar uma pergunta, para indicar a fala de um personagem e etc. Para expressar nosso pensamento na escrita, usamos letras e sinais de pontuação. Para perguntar, usamos o ponto de interrogação. Nós vamos já entender bem direitinho, a tia trouxe, eu vou mostrar para vocês. Vamos só concluir aqui a leitura. Para indicar alegria, espanto ou surpresa, usamos o ponto de exclamação. Que lindo! Que medo! Então, nessas situações, nós utilizamos o ponto de exclamação. E vocês vão já conhecer esse ponto de exclamação bem direitinho. Aqui, eu trouxe alguns, ó. Quando ele diz assim, no fim, aqui ele diz, dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Bem aqui, ele utiliza o ponto o ponto final. Que às vezes a gente diz assim, tia, essa bolinha, ó. O ponto final indica o fim de uma frase. Quando eu termino a frase, eu utilizo o ponto final. Por exemplo, a estrela brilha no céu. Observem que, bem aqui, nós utilizamos o pontinho final. Ele está indicando que terminou a frase, o fim da frase. Por isso, ele está bem aqui, o ponto final, esse pontinho aqui. Vamos para o próximo. Deixa eu só te apagar para que vocês não fiquem confusos. Aí, aqui alguém diz assim, cadê o toucinho? Aí, nós temos quem? Nós temos o travessão. Olhem aqui, esse sinal aqui de pontuação nós chamamos de travessão. O travessão indica a fala de alguém em um diálogo. Como bem aqui ele diz, cadê o toucinho? Quando ele vai falar, quem é que vem antes? O travessão. Por exemplo, a professora falou. Aí vai falar a fala da professora. Crianças, bem aqui vocês observem que está o travessão. Crianças, abram o livro na página 12. Quando a professora vai falar, nós observamos que bem aqui tem o travessão, porque está indicando a fala da professora. E quando ela termina, a frase vem o ponto final. Então aqui é o travessão, ele indica a fala de alguém em um diálogo. Quando eu estou perguntando, olha só, aí nós utilizamos o ponto de interrogação. Vocês vão já ver ele aqui, ó. O ponto de interrogação indica uma pergunta,
Onde? Por quê? Quem? Quando? Como? Olha aí, veja quantas perguntas, ó. Então, esse aqui é o ponto de interrogação. Ele é utilizado para o quê? Para fazer as perguntas. Por exemplo, qual o seu nome? Observem aqui nessa frase, ó. Qual o seu nome? Olha aqui o sinal de interrogação. Ele está perguntando. Então, quando nós estamos perguntando, nós utilizamos o ponto de interrogação. Aí quando nós estamos bem admirados ou felizes, vamos lá. Nós utilizamos o ponto de exclamação. Olha aqui, esse é o sinal de exclamação, ponto de exclamação. Usamos em frases exclamativas para indicar admiração. Que rosa linda! Eu estou admirada. Então eu coloco esse sinal aqui, esse ponto. Espanto. Que medo! Então nós vamos utilizar o ponto de exclamação. Alegria. Eu estou muito feliz. Então assim, você vai falar uma frase. A frase fala de algo de muita alegria, então vai indicar alegria. Que lindo! Aí você utiliza lá o ponto de exclamação. Que belo sapato! Que bela bolsa! Que bela boneca! Nessas situações nós utilizamos o ponto de exclamação. Ele é utilizado para indicar admiração, para indicar espanto, alegria e advertência. Atenção! Nestas situações, nós utilizamos o ponto de exclamação. Tá bom? Ó, esse pontinho aqui. Que belo sapato! Ó, vejam aqui nesta frase, ó. Que belo sapato! Tá aqui o pontinho de exclamação. Então vamos lá. Aqui nós vamos para a página 110, esta página. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão, questão 1, assinale a frase que é uma pergunta na parlenda. Na parlenda, aqui nós vamos trabalhar em cima de que da parlenda o que nós vamos responder. Quem assinar a frase que é uma pergunta, dedo mindinho é uma pergunta. Cadê o toucinho que estava aqui? Quando eu estou perguntando, eu utilizo o ponto de quê? De interrogação, é o pontinho das perguntas. O quê? Onde? Por quê? Cadê? Quem? Quando? Como? Então eu estou perguntando. Quando eu estou perguntando, eu utilizo o ponto de interrogação. Então você vai marcar o X na frase que está indicando uma pergunta. Foi para o mato? É uma pergunta? Aí você vai ler e vai responder. Copie da parlenda as outras perguntas que são feitas. Então, todas as perguntas que aparecem na parlenda, você vai copiar aqui. Usando quem? Quando eu estou perguntando, eu estou usando o ponto de interrogação. Tá aqui ele, ó, do ladinho. Fique por dentro. Em diálogos, o travessão é usado para indicar a fala dos personagens. Esse aqui, ó, este sinal de interrogação, nós utilizamos para indicar o quê? A fala de um personagem e nós o chamamos de travessão. O nome dele é travessão. Questão de número 3. Assinale a frase que o sinal de pontuação indica espanto, surpresa. Gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Então você vai ler essas frases e qual é o sinal que indica surpresa? Indica espanto. É o sinal de quê? De
exclamação, esse aqui, ó. Ele indica admiração, espanto, alegria ou alguma advertência. Na página 111, são 2 páginas, aliás, são página 109 até a página 111, o que é que vocês vão fazer? Use o travessão Você vai fazer o quê? Você vai ler, a gente vai deixar vocês responderem, ó. Você vai utilizar o travessão na anedota abaixo, quando for necessário. E você vai observar qual é a fala do menino maluquinho quando ele está falando, ó. O menino maluquinho resolveu aprender a tocar bateria. Ele está falando, está indicando a fala dele. Um dia a mãe dele entrou no quarto e disse: é a fala dela? Para, maluquinho, se você continuar a tocar essa bateria, eu vou ficar louca. Aí quem foi? Onde é que está a fala da mãe do menino maluquinho? E o maluquinho: sinto muito, mãe, mas eu já parei de tocar faz um tempão. Então você vai colocar o travessão onde está indicando as falas dos personagens, tá ok? Travessão ele indica o quê? Então você vai ver aqui, ler cada uma nessa anedota e você vai colocar lá o travessão em cada uma das situações. A questão 5 você vai pontuar também as frases, colocar o travessão, os pontos quando for necessário. E nós concluímos a nossa aula, né, de português aqui na nossa gramática. Espero que vocês tenham conseguido compreender. E alguma dúvida, vocês participam do plantão ou pergunta lá. Podem perguntar lá no privado. Um beijo e até a próxima aula.